Imagine você dirigindo sozinho por uma estrada deserta à noite, cercado pelo silêncio e apenas com os faróis do carro iluminando o caminho à frente. De repente, um par de olhos brilhantes surge no escuro. A silhueta de algo inumano emerge. Suas asas se abrem e ele desaparece na noite como uma sombra. Esse é o Homem-Mariposa, uma figura misteriosa e sinistra que há décadas atormenta as noites de pessoas ao redor do mundo. Quem ou o que é o Homem-Mariposa? Um ser alienígena, um profeta do Apocalipse ou apenas um mito criado pela nossa imaginação? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história, nas aparições e nas teorias por trás dessa entidade sobrenatural. Prepare-se para conhecer a verdade sobre o Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa é um fenômeno que começou a ser relatado principalmente na década de 1960, nos Estados Unidos. Em 15 de novembro de 1966, na pequena cidade de Point Pleasant, no estado da Virgínia Ocidental, dois casais dirigiam à noite quando avistaram o que descreveram como um homem alado com olhos vermelhos brilhantes. A criatura teria seguido o carro deles, voando a uma velocidade incrível. Esse encontro marcou o início de uma série de aparições do Homem-Mariposa, o que transformou Point Pleasant em um verdadeiro epicentro de atividades paranormais por meses. Os moradores da cidade ficaram aterrorizados com os relatos de uma criatura que parecia ser um presságio de eventos catastróficos. O caso do Homem-Mariposa ganhou ainda mais força quando, em 15 de dezembro de 1967, a Silver Bridge, que ligava Point Pleasant a Ohio, colapsou de forma trágica, levando à morte de 46 pessoas. Muitos acreditaram que o Homem-Mariposa estava relacionado ao desastre, seja como uma manifestação de aviso ou como o próprio causador do incidente. Após a queda da ponte, os avistamentos do Homem-Mariposa na região cessaram, aumentando ainda mais as suspeitas de que ele tivesse uma ligação direta com a tragédia. Será que ele realmente veio para alertar sobre o desastre iminente? Ou ele se alimenta de tragédias e sofrimento humano? O Homem-Mariposa não é apenas uma figura de Point Pleasant. Avistamentos semelhantes foram relatados em outros lugares do mundo. Existem teorias de que ele é um tipo de entidade sobrenatural chamada presságio. Em várias culturas, há histórias sobre criaturas que aparecem antes de grandes tragédias, como arautos de destruição. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais sugerem que o Homem-Mariposa pode ser uma dessas entidades, um ser que se manifesta onde desastres vão ocorrer, seja para alertar ou para alimentar-se do caos. Outra teoria intrigante é a de que ele seja uma espécie de extraterrestre. Para muitos, as habilidades de voo e os olhos vermelhos brilhantes são característicos de seres de outro mundo, que monitoram ou estudam a humanidade de forma clandestina. Será que o Homem-Mariposa é real? Outra abordagem interessante sobre o fenômeno do Homem-Mariposa vem da psicologia. Alguns especialistas sugerem que ele pode ser uma manifestação coletiva do medo e da ansiedade, um fenômeno conhecido como histeria coletiva. Em momentos de tensão, como o período da Guerra Fria, as pessoas tendem a projetar seus medos em símbolos ou seres. Nesse contexto, o Homem-Mariposa seria uma materialização do medo do desconhecido, uma figura que representa as ameaças invisíveis que sentimos, mas não podemos identificar. Esse conceito explica por que ele aparece antes de tragédias. O medo coletivo intensifica o desejo por respostas e gera um alvo para o nosso subconsciente. Apesar do pico dos avistamentos na década de 1960, o Homem-Mariposa continua sendo avistado até hoje. Casos recentes relatam avistamentos em Chicago, entre 2017 e 2018.
onde várias pessoas afirmaram ver uma criatura alada com olhos vermelhos voando em áreas públicas. Os relatos são descritos como bastante semelhantes aos de Point Pleasant e levantam a questão: o homem-mariposa está se movendo para novas áreas? Se ele realmente é um presságio, do que ele estaria tentando nos alertar? Algumas dessas testemunhas descrevem uma sensação intensa de pavor e até mesmo sintomas físicos como tontura e náusea após verem a criatura. Isso reforça a ideia de que ele pode não apenas estar observando, mas influenciando aqueles que cruzam seu caminho. Do ponto de vista científico, algumas explicações sugerem que o homem-mariposa pode ser confundido com aves de grande porte, como as corujas ou o guindaste canadense, especialmente quando observadas à noite sob condições de baixa visibilidade. Esses animais têm olhos que refletem a luz, o que pode explicar o brilho vermelho descrito por algumas testemunhas. Outro ponto interessante é que o guindaste canadense é uma ave rara na região de Point Pleasant, mas poderia ter migrado para lá ocasionalmente. A combinação de uma ave grande e o medo amplificado pela escuridão pode ter dado origem ao mito. Mas será que essas explicações são suficientes para encerrar o mistério? O homem-mariposa permanece como um dos maiores mistérios da criptozoologia e do paranormal. A ciência ainda não pode provar sua existência, mas também não pode explicar por que tantas pessoas continuam a ver essa figura misteriosa ao longo dos anos. O que o homem-mariposa realmente é? Um presságio, uma entidade alienígena ou apenas um produto da nossa imaginação coletiva? Fica para você decidir. Uma coisa é certa: enquanto houver mistério, o homem-mariposa continuará a nos assombrar, voando como uma sombra silenciosa sobre nossas mentes e nossas noites.